Na aula de hoje vamos preparar uma lancheira térmica. Para começarmos, vamos marcar os nossos meios. Aqui na parte de baixo vamos achar o nosso meio juntando uma ponta com ponta, fazendo um piquezinho, um cortezinho pequenino aqui nesta zona e cortamos. Isto nas duas partes superiores e na parte inferior, um piquezinho, uma coisa pequenina. Vamos também precisar, para colar o nosso etafon, cola dupla face, que vai nos ajudar bastante a manter o nosso etafon agarradinho, vistos que temos que usar um bocadinho a menos. A minha medida do etafon é 1 cm, entre 1 a 2 cm menores que a minha peça principal. Isto para não passar uma costura em cima e picotar o meu etafon e ficar marcado. Então o etafon vai nos ajudar a manter, a cola dupla face vai nos ajudar a manter esta peça fixa ao principal. Então vou pôr um bocadinho da fita dupla face no etafon. Vamos colar em cima, em baixo e nas laterais, e um bocadinho no meio também. Vamos pôr aqui nas laterais e no meio, que é para fixar bem. Mas aqui já removi a minha fitinha e vou colar no etafon virado para cima para colar o meu material principal. Pronto, esta parte já ficou com o etafon, isto depois vai ficar dobradinho e não vai agregar camadas. Agora vamos reservar esta parte, já está estruturada, que já está com o etafon, e vamos marcar a posição onde vamos meter as nossas alças. As nossas alças vão vir assim, são umas alças de mão pequeninas, não é necessário muito grande, porque a peça é pequenina e vai dar o suficiente para segurarmos. Vamos marcar, vamos passar uma costurinha aqui em forma de quadradinho e vamos unir a nossa parte de cima com a nossa parte de baixo. Então aqui, medi do meu centro para cá 4 cm, fiz uma marcaçãozinha, e do centro para cá 4 cm, e vou colocar a minha precinta assim. Acabei de ver que meti a minha fita no sítio errado. Vou retirar a película e vou colocar a minha precinta com um dedinho de distância de margem para baixo, usar o meu dedo que dá mais ou menos 1,5 cm para baixo. Isto é para o meu tecido, a minha fibra não se desfiar e ter uma proteção. Está um bocadinho acima, eu venho, coloco novamente em cima e vou medir, que é para dar mais ou menos o mesmo tamanho. Que é para as minhas alças ficarem do mesmo tamanho, 1,5 cm. É mais ou menos o que é necessário, 1,5 cm, mais coisa, menos coisa. Venho, coloco mesmo em cima da minha marcação, que é para ficar certinho. Venho medir, um bocadinho a mais, que eu faço, eu descolo e volto outra vez. Acertei. Agora é só medir para ver se está certinho e se está no mesmo sítio, né, que está alinhado, batem no mesmo sítio. Agora vou passar uma costurinha aqui à volta e vou passar uma cruzinha, que é para fortalecer esta medida. Com a minha régua venho marcar na altura de 4 cm a minha marcação, o guia, que é para eu vir até aqui na minha costura. Marco. Depois basta passar um bocadinho de calorzinho e sai. Fiz aqui assim uma marcaçãozinha, então eu vou costurar daqui por baixo para cima, dou uma voltinha para cima e para baixo e faço um X para ajudar a manter a minha fita. Esta parte venho costurar com o ponto 3,5. Faço um rematezinho, venho, costuro e faço bem atenção a que a minha alça esteja direitinha. Venho bem devagarinho para a minha costura ficar bem direitinha e não sair do sítio. Depois já vim aqui com o meu cantinho e venho e faço uma costura. Há quem repasse uma costura novamente, eu não gosto, eu prefiro fazer assim, também funciona, por isso não há problema.
a minha alça fixa. Agora vou unir a parte de cima com a parte de baixo. Eu venho com o isqueiro e vou selar aqui as minhas pontinhas para não desfazer, porque como as minhas alças são em poliéster, elas têm tendência a desfazer um bocadinho. Vocês podem as queimar mesmo bem, que é para ir queimar aqui também as pontinhas da linha, que é para ela ficar bem seladinha e não ter problema de se desfazer, está bem? Ótimo assim. Então agora aqui vamos unir a nossa parte da frente com a nossa parte da frente de baixo. Vamos unir o nosso meio com o nosso meio, aqui assim, os nossos meios. Podem usar uma molinha para segurar, para unir, e vamos passar uma costura com um pé de calcadora para segurar aqui a nossa parte de cima. E vamos rebater a nossa costura. Vocês aqui, se quiserem, podem costurar um bocadinho até mais acima. Pronto. Vamos passar uma costurinha para rebater. Aqui vamos usar o ponto 4,5 para fazer uma costurinha de acabamento. Quem quiser aqui nesta parte pode pôr uma fitinha grega. Rebati aqui a minha parte de cima e agora vou fazer igual do outro lado. Pronto, agora vamos colocar o nosso fecho, vamos colocá-lo de uma parte, passar uma costurinha, colocar a tela impermeável, o nosso forro, e rebater a nossa costura. Deixe sempre uma margenzinha para depois facilitar a colocação do nosso cursor. E nunca puxem com força o vosso fecho, que é para não criar uma tensão na vossa peça. Depois fica enrugado e não fica bonito. Tendo atenção de não pusermos a nossa alça de mão. Colocamos de um lado e agora vamos colocar o nosso fecho do outro lado. É só destacar o nosso fecho. Vamos passar uma costurinha. A parte saliente sempre para baixo. Colocamos assim uns 3 dedinhos acima, 2 dedinhos mais ou menos. Pronto, agora feito, vamos colocar o nosso forro. Eu vou unir aqui as nossas alcinhas com uma pinçazinha, que é para elas não terem tendência a vir para cima. Então, vou pôr a frente do meu forro com a frente do meu principal, vou virar para baixo e vou passar uma costura. Eu gosto de deixar sempre um bocadinho de forro a mais, um bocadinho para este daqui do lado e um bocadinho aqui do lado direito e do lado esquerdo, para forçar sempre um bocadinho assim, temos sempre uma margenzinha. Passamos uma costurinha. Agora é só rebater a nossa costura. Agora é só passar aqui uma costura. Achatamos bem o nosso material para ficar direitinho e passarmos a nossa costura. Eu, como aqui cortei com um bocadinho de sobra, é melhor fazer esta parte assim, que é para não dar fogo a mais e ter que fazer um corte para diminuir o fogo. Vou esticando, vou acertando e vou costurando até ao fim. Ok, agora é só cortar o excesso e rebater. Pronto, aqui já desvirei a minha peça e agora vamos passar uma costurinha para rebater, uma costura de ponto para fixarmos a nossa costura.
Entretanto já coloquei a minha etiqueta e pus aqui um bocadinho de TNT para evitar que os botõezinhos estraguem o Itafone. Então vou colocar agora o meu Itafone aqui, assim, deste jeito. Aqui quando está um bocadinho a mais, vou recortar um bocadinho aqui, está um bocadinho a mais, é só recortar o excesso. Aqui tem assim uma espuminha deste lado. Então, recortei o excesso. Se vocês quiserem esta parte podem fazer uma peça completa. O Itafone vocês podem pôr tudo completo e colocarem no fim. Assim vai-nos evitar termos que cortar estes pedacinhos. Como eu fiz tudo em 3 peças, não fiz tudo unido, vou fazer assim. Aqui vem com um descosedor, ajuda a pontinha a levantar-se e a descolar-se com facilidade. É só descozer. E agora venho e coloco o meu Itafone no sítio desejado. Vamos. Agora vou fazer igual do outro lado e já volto. Aqui temos a nossa peça já quase feita. Entretanto já rebati a minha costura, rebati o meu forro. Passei uma costura aqui toda à volta para fixar o meu forro. Já aqui tinha a minha etiqueta. E o que vamos fazer? Vamos colocar o nosso cursor. Então, para colocarmos o nosso cursor, o que é que vamos fazer? Vamos alinhar bem a nossa napa. Vamos pôr pontinha com pontinha. Eu aqui vou cortar o excesso. Eu gosto de alinhar aqui o nosso fecho. Vou cortar aqui um bocadinho do excesso do nosso fecho. Aqui deste lado igual. Pronto. Temos a nossa napa alinhada. Vamos vir com um cursor e vamos enfiar de um lado, vir até aquela marcaçãozinha que nós demos um piquezinho para enfiarmos o nosso cursor sem dificuldade. E pronto, aqui temos o nosso cursor enfiado. Agora puxamos até à ponta de cá. Vamos vir com o segundo cursor. Como isto é uma lancheira, eu achei que fica mais prático colocarmos 2 cursores para termos uma abertura mais fácil e não andarmos à procura do cursor. Pensa. Aqui enfiei aqui assim, vocês estão a ver. E é só puxar. Pronto. Aqui ficou uma folgazinha, vou voltar com o meu cursor e vou voltar a enfiar para ele ficar direitinho. Fez um balãozinho e eu não gosto. E depois corremos o risco do fecho se estragar mais depressa, porque fica aquela folguinha. Pronto, aqui está o nosso cursor posto e agora vamos fechar a nossa peça. Antes de fecharmos a nossa peça, vamos pôr a nossa meia argola com uma tirinha de precinta e vou colocar no meio do meu fecho, que é para depois colocarmos a nossa alça de tiracolo. Vamos colocar aqui um bocadinho para dentro e passarmos uma costurinha. E vamos cortar aqui o excesso do nosso fecho dos 2 lados. E venho com o isqueiro e vou selar bem aqui as minhas pontinhas para não corrermos o risco de se desfazer. Selamos bem e vamos fechar. Uma vez a nossa peça desvirada, vamos unir as 2 laterais ao nosso fundo e passar um viés. Então, achei o meu meio, fiz um piquezinho, vou colocar o meu meio do meu fecho neste piquezinho e passar uma costura. Vamos acertar bem e passamos uma costurinha. Aqui vou passar uma costura um bocadinho mais apertada, que é o que vai suportar a nossa peça. Agora, vamos verificar aqui se a nossa caixinha de leite bate certo. Eu tenho aqui um bocadinho da minha caixinha de leite, que eu medi mal, então
tenho aqui um bocadinho a mais, o que é que eu vou fazer? Como isto já está bem direitinho, vou recortar aqui o excesso de material e passar um viezinho aqui para rebater a costura. Aqui já cortei o excesso da minha caixa de leite e vou usar uma tirinha de tela impermeável para fazer o meu acabamento bonitinho. Depois venho e rebato para dentro. Vou cortar aqui o excesso e venho e passo uma costurinha. Vou cortar aqui mais um bocadinho aqui o meu fecho, porque está um bocadinho mais grosso. Faço uma selagem, venho e dobro o meu viés para ficar com um acabamento bonitinho na parte de dentro. E pronto, vocês podem o fazer com viés de gorgurão, com viés banhão, com viés que vocês quiserem. Eu neste caso vou usar a própria tela, porque há sempre aqueles pedacinhos que nós cortamos e servem para isso mesmo, para os nossos acabamentos. Bem, corto as pontinhas e venho fechar a minha caixa de leite. Venho fechar a minha caixa de leite, acerto bem os meus cantos, rebato bem a minha costura e vou passar aqui uma costura para fechar as minhas caixinhas de leite. Eu já volto com ela pronta. Então aqui unimos as nossas pontinhas e vamos fazer de maneira a que as nossas costuras batam certinhas uma com a outra. Então fica assim, costura, costura com costura, assim. Vocês estão a ver que é para as nossas costuras ficarem unidas. E vamos pôr um clipezinho para segurar em tudo. Vamos passar uma costurinha com o pé de calcadora. E agora do outro lado. Só cortar as pontinhas e vamos desvirar a nossa pecinha. Já temos, vamos pôr o nosso viezinho para acabar a nossa peça e desvirar e volto já. Aqui vou passar o nosso viés. Vou colocar o nosso viés assim, passar uma costura e rebater. Venho aqui, frente com frente, faço uma costurinha. Agora é só desvirarmos, dobrarmos e passamos a nossa costura assim, aqui. Vemos aqui e cortamos as nossas pontinhas. Fazendo cuidado para não cortarmos o nosso material, a nossa costura, a nossa dobra. Já temos o nosso acabamento interno todo feito e aqui temos a nossa mancheirinha feita com acabamentos perfeitinhos para levar um lanchinho pequenino para o trabalho ou um piquenique. Super prática, super versátil. Vocês podem vir até cá acima se quiserem com a nossa alça ou deixar uma alça um bocadinho mais pequenina para não ser tão comprida. Espero que tenham gostado e que façam muito nos vossos ateliês para venderem bastante.